sejam muito bem-vindos ao Pod da BN. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. O tema de hoje é nutrição, dieta e prevenção de doenças. E hoje, para esse tema, nós temos dois convidados. Vou apresentar a primeira delas, que é a doutora Flávia. Doutora Flávia do Amaral Fiosticker, pronunciei certo? Fiosticker. Fiosticker, mineira, médica intensivista, mestre em ciências da saúde, especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, atuação em nutrição enteral e parenteral pela Braskem e coordenadora da pós-graduação de terapia nutricional para pacientes graves. Também noiva do Guilherme, mãe do Oliver. Isso é importante. O mais importante Isso é de tudo. importante. O mais importante. E aqui na minha frente eu também tenho o Dr. Euclésio Bragança. Ele é médico cirurgião, pós-graduado em nutrição e atividade física, criador da primeira revista de nutrição no Brasil, fundador e primeiro presidente da Abenutri, criador da primeira proteína de alto teor em pó do mercado brasileiro em 1983, fundador da Integral Médica, empresa líder de mercado na América Latina em suplementos alimentares, professor há mais de 30 anos em nutrição e suplementação alimentar, doutorando e agora comandando as pesquisas da célula de inovação junto ao IPT. Que mesa, hein, Léo, hoje? Beleza. Seja muito Nossa, muito bem-vindos. bem-vindos. Para Muito. começar esse tema, a gente quis trazer o significado de nutrição, na verdade. Então, nutrição, o significado mais básico dela é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e os nutrientes ingeridos pelo ser humano e os possíveis estados de saúde e de doença. Parece uma coisa simples, né? Mas hoje a gente vai mostrar as enormes facetas da nutrição, né, e todos os seus efeitos. Exato. Além disso, né, o suporte nutricional do paciente grave também é um dos maiores desafios clínicos dentro de uma unidade de terapia intensiva. E nos últimos 20 anos houve muita aquisição de suporte nutricional desse público, né? Antes da gente começar falando disso, para saber um pouquinho de vocês, como que começou essa escolha pela medicina? Vou começar pelas mulheres, então, doutora Flávia. Com certeza. Bom, Léo, a escolha para a medicina começou muito cedo. Eu fui uma criança muito madura desde cedo. Eu estudava muito, era muito séria. A minha infância eu era muito séria. E os meus pais, eles sempre incentivaram muito o estudo, apesar deles não terem ensino superior, eles não tinham... claro, eles não fizeram faculdade, mas eles enxergavam muito a importância do estudo. Então, nós tivemos, eu e os meus irmãos, nós tivemos muito esse incentivo do ensino. E quando eu tive a certeza que eu queria fazer medicina, eu me preparei desde muito cedo. Na minha cidade, lá em Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia, o vestibular de medicina era muito concorrido. Sim. Na época que eu prestei, o vestibular era 100 candidatos por vaga. E nós tínhamos a possibilidade de fazer um processo seletivo seriado, que era dividido em 3 etapas. Uma etapa no primeiro ano do ensino médio, a segunda no segundo e a terceira etapa no terceiro ano. E foi nesse processo seletivo que eu passei para o vestibular de medicina. E por ser um processo seletivo seriado, eu estudei muito desde o primeiro ano. Eu estudava uma média de 5 horas por dia, todos os dias, por conta própria. Pesado, né? Bastante. Eu já tinha esse amadurecimento, eu já enxergava essa necessidade de estudar, até mesmo porque eu passei praticamente o meu ensino fundamental todo e o primeiro ano do ensino médio na escola pública. Sim. Então, a partir do momento que eu vi que eu precisava ir para uma concorrência mais forte, eu precisava de uma escola mais forte, eu fui bolsista do colégio particular lá em Uberlândia e consegui essa vaga na medicina. Então, na faculdade de medicina, eu me realizei. Eu vi que realmente tinha um propósito muito grande no que eu queria fazer, que era uma coisa que me deixava muito feliz, eu ficava muito realizada ali na faculdade, era uma coisa que me dava muito prazer em estar ali. Que legal, né? Nossa. E você, doutor Bragança, como começa a medicina? Olha, de tudo que eu me lembro, a não ser aquelas viagenzinhas de adolescente, quando você ainda pensa em algumas outras coisas, mas desde que eu entendi que eu queria meter a cara e estudar, eu gosto muito de estudar e
pertence àquela categoria lá dos CDFs, lá, aquela categoria de quem gosta de meter a cara e estudar. Eu sempre quis ser médico porque eu considerava uma carreira desafiante, difícil. Participei de um vestibular que era em torno de 80, 90 pessoas por vaga, em Vitória do Espírito Santo. Ingressei lá em 69, final de 69, e saí em 75. Portanto, são 47 anos de formato. E fiz a escola, fiz cirurgia, né, e atuei uns 10 anos como cirurgião geral na Amazônia. Na Amazônia mesmo. Na verdadeira Amazônia, né? Amazônia. Plena transamazônica mesmo. E foi uma experiência muito boa. Eu considero que um médico que vai para a Amazônia, pelo menos naquela época, era como você ter feito cirurgia de guerra. Porque se eu voltasse, se eu tivesse que tomar essa decisão, eu voltaria. Talvez não para ser cirurgião, mas para ser nutrólogo e para ser, né, e fazer o que eu faço hoje, que é biotecnologia, pesquisar nutrientes, pesquisar novas substâncias que possam contribuir para a longevidade, para a saúde, para o bem-estar, para a performance. Eu voltaria para fazer exatamente a mesma coisa. Então, modalidade esportiva me interessa muito pouco, ou quase nada. O que me interessa é o exercício em si, especificamente musculação, que é a minha grande paixão. Massa muscular. Eu vou entregar você, posso? Se você aparecer na casa dele 6 horas da manhã, de segunda a segunda, ele tá fazendo o quê? Musculação. Eu gosto. Né? Às vezes é um pouquinho difícil você levantar, tá claro, todo mundo gosta de um travesseiro gostoso, macio, de um cobertorzinho quentinho, mas o compromisso e o bem-estar que ele te faz, né? Quer dizer, a dopamina programada é melhor do que uma dopamina de outras coisas. Exato. A nutrologia mesmo apareceu, doutor Bragança, para você? Aquela minha experiência de Amazônia me fez refletir umas coisas. Uma observação simples, que é você ver uma ferida cirúrgica cicatrizar mais rápido quando alguém está com um aporte nitrogenado, quer dizer, tem um aporte proteico melhor e tem uma nutrição melhor. Então, baseado nisso, eu falei, poxa, não vejo muita gente dedicada Nós tínhamos lá o controle ácido básico, isso já, né, desde sempre nós tínhamos aquele controle ácido básico do paciente cirúrgico, isso é antigo e tal, mas essa preocupação muito mais com a nutrição propriamente, eu falei, cara, meu negócio é nutrologia. Então, aí me apaixonei por nutrologia, só que não existia suplemento de alto teor proteico no mercado. Falei, bom, se não tem, então vamos criar, né? E aí criei a primeira proteína de alto teor do mercado brasileiro. E você, Flávia, quando que a nutrologia aparece na sua vida, te desperta interesse? Quando isso acontece? Quando eu entrei na faculdade, a nossa faculdade lá em Uberlândia, ela tem a gastroenterologia muito forte. Então, é uma disciplina que ela é muito reconhecida. Então, inicialmente, na faculdade, eu tinha um interesse pela gastro. Os professores, eles eram maravilhosos, excepcionais. Isso é muito verdade mesmo, tem essa fama lá. E a gente já tem uma inclinação para querer gostar muito da gastro lá em Uberlândia. E ao longo da minha formação, durante a faculdade, eu também acabei me interessando muito por geriatria, por clínica. Sempre gostei muito de clínica, por geriatria, e eu convivi, eu frequentei muitos congressos de geriatria, levei alguns trabalhos, fui presidente da Liga de Geriatria. E geriatria fala muito de sarcopenia. E os congressos de geriatria falam muito de nutrologia, muito de suplementação. E foi quando eu comecei a aprender um pouco sobre suplementação. Esse conhecimento de suplementação ficou um pouquinho guardado. E fui fazer clínica geral, enfim, clínica médica em Uberaba, no UFTM. Conheci a Andressa lá. Pois é. Você conheceu ela de lá? Conheci na UFTM, na Federal do Triângulo Mineiro. Criado. Você viu? E no Triângulo Mineiro, a nossa formação é muito voltada para a medicina de emergência. Então, a residência ela dá uma formação incrível em urgência e emergência. A gente fica com muitos casos graves, pacientes muito graves, e a gente fica muito deslumbrado assim, com esses casos. E chegou um momento que eu percebi que eu tinha uma certa habilidade para procedimentos em terapia intensiva. Comecei a gostar da terapia intensiva e
E eu percebi que eu poderia ter um certo talento para isso. E cansei. Chegou um momento que eu cansei de ver pessoas morrendo sem recursos. Chegou um momento que eu tive que dar foi crucial para mim, que eu tive que dar uma notícia para uma família de uma jovem de 16 anos que ela tinha falecido por uma intoxicação exógena. E ela tinha falecido, infelizmente, porque nós não tínhamos uma diálise mais aprimorada para fazer, enfim. E quando eu pensei em fazer UTI, eu falei, olha, eu quero ir para o melhor lugar do Brasil. Eu quero ir para um lugar que tem mais recurso possível, eu quero aprender a lidar com todos os recursos possíveis, porque aprender a lidar com poucos recursos, eu acho que eu já sei, passei por a essa. gente já tá convivendo com isso, né? E foi quando quando eu decidi ir para o Einstein, né? Sim. E no Einstein eu tive muito acesso à nutrologia. Então, conheci pessoas incríveis, intensivistas incríveis, que eu via nos congressos de nutrologia, que eu estudava pelos livros de nutrologia deles, que eram realmente, são pessoas, são expoentes para mim. E uma pessoa que no minuto zero, que confiou muito em mim, foi o Diogo Toledo, que ele é um nutrólogo. Ele é o autor desses livros, né, que eu estudava em terapia intensiva. Ele é o autor do livro de terapia nutricional paciente grave. E eu era residente, ele médico nutrólogo. Ele me viu no corredor, eu fui discutir um caso com ele. Ele me achou interessado e falou, você é de Minas. E ele é de Minas também. Mineiro se reconhece. E ele tem esse conflito. Tem as senhas, né? Tem as senhas. Troca senhas. Pegou o ai. E o Diogo tem ele é meu amigo hoje, mas ele tem esse conflito de interesse. Ele, acho que essa menina é mineira, ela deve ter potencial. Vou dar um capítulo de livro para ela escrever. E ele deu um capítulo de livro, eu escrevi, entreguei rápido. Aí depois ele falou, vou desafiar essa menina de novo, vou pedir para ela apresentar um trabalho no congresso. Fui lá, apresentei o trabalho no congresso, vou envolver ela numa pesquisa. Comecei a produzir dado para pesquisa. Vou pedir para ela apresentar um trabalho em inglês no congresso americano. Fui lá, apresentei o trabalho em inglês no congresso americano. Aí ele falou assim, acho que ela tem potencial. E eu acabei, no final das contas, eu terminei a residência em terapia intensiva. Me especializei em terapia nutricional voltada para paciente grave e me titulei nisso, né? Tirei o título de área de atuação em nutrição enteral e parenteral. E aí acabei sendo absorvida pela instituição, né, pelo Einstein, para trabalhar na equipe multidisciplinar de terapia nutricional. E aí a minha trajetória é essa. Então, começou lá na faculdade, o meu primeiro contato, e até hoje eu estou aqui. Foi um amor que foi crescendo, né? Foi com esse contato. Isso. Como você faz para juntar isso? Porque como você mesmo falou, além de intensivista, né, vem toda a parte da nutrologia. Como que você junta essas duas áreas, principalmente ali no paciente grave? Então, acho que é muito importante, a gente está falando para o público geral, para as pessoas que não são da área, né? Sim. Então, a gente precisa diferenciar o nutrólogo de formação, que é uma especialidade de residência, aquela pessoa que tem uma formação voltada para isso. Ou seja, não é aquela pessoa que fez um curso de pós-graduação e foi lá e se diz nutrólogo. A gente está falando o cara que estudou, o cara que se dedicou. E aquela pessoa que tem uma atuação em terapia nutricional, que é o título de atuação em nutrição enteral e parenteral. A terapia intensiva, ela te dá a oportunidade de atuar em algumas frentes. A terapia nutricional é uma delas. Sim. Pela Associação de Medicina Brasileira, pela AMB, você consegue tirar esses títulos de área de atuação. Você, por exemplo, pode tirar em terapia nutricional enteral e parenteral. Você pode tirar em cuidados paliativos, por exemplo, tá? Que são frentes de atuação dentro da terapia intensiva. E você pode participar dessas equipes de atenção nutricional, certo? Entendi. Então, eu acho que... E o Dr. Bragança está aqui do lado, ele pode dar a opinião dele. Essas equipes que estão acostumadas a lidar com o paciente crítico são equipes que elas têm muita experiência, que elas convivem com esse paciente no dia a dia.
O cirurgião é um excelente nutrólogo para avaliar essa questão de nutrição enteral e parenteral, porque ele abre o paciente, ele sabe o que acontece ali dentro. Sim. Ele sabe quando progredir uma dieta oral, quando não progredir, quando indicar uma parenteral. Isso está no dia a dia dele. Então, ele vai lá, estuda o assunto, ele se especializa, ele tira o título, então ele trabalha com a gente. E é muito legal porque a nossa equipe especificamente é uma equipe composta por intensivistas. E a gente tem um raciocínio muito semelhante. Sim. E é um grupo bem coeso. É bem legal nesse sentido. Até faria, Flávia, um resgate um pouquinho histórico. 40 anos atrás e tal, não era essa nutrologia tão viva, tão atuante como a gente chamava de controle ácido básico do paciente cirúrgico, né? Um bom raciocínio do que você viu numa cavidade abdominal, do que você percebeu, você já sabe que você vai no final da cirurgia chamar alguém, olha, vamos ver a equipe aí, como é que estão os marcadores metabólicos e tal, vamos ter que além do que foi feito, do que foi tirado aí, do que eu não consegui tirar, vamos ter que compensar isso aí com uma boa nutrologia, com uma boa assistência nutrológica e tal. Então é muito gostoso, é muito bom. Isso é medicina de verdade. E aí você consegue ver o raciocínio clínico como um todo, né? Na verdade, isso. A nutrologia ela sai daquele papel de coadjuvante e ela entra, na verdade, como um foco principal ali, não só num paciente grave, como todo o percurso da internação dele. Muito se fala em nutrologia, mas um outro assunto importante que a gente queria abordar hoje com vocês era a avaliação em nutrologia. A gente queria que vocês contassem das principais ferramentas, quais vocês gostam, o que vocês têm de padrão ouro, para que as pessoas se informassem disso também. Fiquem à vontade. Da minha parte, o meu exercício atual é muito mais de Sport Nutrition, nutrição esportiva, né, e nutrição funcional. Como eu brincava aqui com a Flávia, que eu não tenho, vou até já pedir ajuda para ela, ajuda para os universitários, de que eu não sou um médico de beira de leito. Diferente dela, que é ali na beira do leito. Ele é um cientista. Ele é o cientista ele é um mesmo. cientista da mesa que... Não. Flávia, ele dorme madrugada porque ele fica lendo artigo, viu? Com tablet. Eu sou o chão de fábrica aqui. O doutor Bragança, ele está no topo da pirâmide. Não, você que resolve o problema, enfim. Às vezes, se bobear, eu posso correr o risco de viajar na maionese, ser um pouco teórico e tal, mas me dei o direito, de essas alturas do campeonato, aos 73 anos, e me achando bem, e com saúde para isso e tal, de querer, né, fazer essa parte de inovação pela companhia também e por conta própria, de querer pesquisar nutrientes e tal. Nós estamos lá no IPT com uma unidade lá de uma unidade de pesquisa, né, de nutrientes. Então, o que eu gosto, particularmente, para dizer das minhas ferramentas, daquilo que eu admiro e tal. Nutrição esportiva, né, visando, então, essas três coisas, performance, saúde e bem-estar. Né, e nutrição funcional também visando isso. Né. Então, uma boa avaliação clínica para todo mundo, médico, não pode perder a relação médico-paciente, não pode perder uma boa anamnese, uma boa história clínica, ouvir o paciente e tal. Em termos das coisas, de um adipômetro, uma fita métrica, eventualmente bioimpedância, não serve para todo mundo. Tem certos públicos que não rola muito bem. Mas como eu gosto muito, Flávia, de composição corporal, esse tema para mim, para mim, para você e para todos nós deve ser muito caro. Eu gosto muito de um padrão ouro que é DEXA, e quando eu posso, eu peço um DEXA. Eu tenho muito gosto com essas avaliações, mas assim, de preferência sem sofisticar muito, quando não necessário, né? Ficar pedindo muito exame muito complicado, muito caro e tal, eu acho que... Ver o necessário. Você quer ver um troço que eu gosto, que eu amo muito? Circunferência abdominal. Que já é um excelente preditor, né? Excelente. Exato. Quando a gente muda esse cenário para os pacientes graves. E aí, Flávia, eu já vi você avaliando. Então, assim, eu sou muito privilegiada que eu consigo fazer essa linha do tempo, né? Eu consigo avaliar o paciente na UTI, como intensivista, consigo acompanhar esse paciente na enfermaria como membro do time da nutrologia do hospital, e também consigo fazer o segmento desse paciente no pós-alta no consultório. Então,
cada momento desse, a gente avalia essa composição corporal com alguma estratégia. Tá. Então, paciente crítico, o paciente que, essencialmente, ele pode ter algum nível, algum grau de distribuição de líquidos desigual, né, má distribuição desses compartimentos, nós podemos lançar mão de uma avaliação corporal à beira-leito. A bioimpedância, nesse contexto, ela pode ser um pouco prejudicada. O aparelho ele pode interpretar esse líquido que está sobrando por ali, que ele está em excesso, como massa muscular, Sim, que é um exato. bom condutor da corrente elétrica. Então, para pacientes com edema, pacientes com anasarca, pacientes com ascite, não é o método de escolha na UTI. Tá? Então, pacientes com gravidade, ventilação mecânica, óbvio que não tem condições de transporte para fazer, por exemplo, uma tomografia com corte L3. O DEXA, por exemplo, nós não conseguimos fazer... O DEXA é a densitometria de composição corporal, como se fosse uma densitometria óssea. É o mesmo princípio. Mesmo princípio. Então, imagine você colocar o seu paciente, Andressa, para fazer. Gravíssimo. Não dá. Essa não tem consegue. É um exame demorado, não dá. Então, E precisa de alguém que conheça bem, que saiba fazer, saiba fazer a interpretar. composição corporal. Porque para densitometria, bem lembrado, para densitometria você tem muito mais profissionais acostumados a fazer um laudo de densitometria. Esses tipos de exames, eles ficam muito prejudicados. E muitas vezes a única opção que nós temos para avaliar a composição corporal é a ultrassonografia. Pela ultrassonografia. Que é uma ferramenta que vem ganhando espaço no contexto da terapia intensiva. Nós, como intensivistas, não apenas os médicos, mas os fisioterapeutas, a Andressa sabe fazer, o nutricionista sabe fazer, o enfermeiro pode ser capacitado para fazer, que avalia esse paciente a espessura, por exemplo, de algum compartimento muscular, como o quadríceps, que é um músculo de fácil acesso. Você pode estimar essa musculatura e fazer uma avaliação temporal desse paciente ao longo da sua internação, tá? A ultrassonografia ela é muito simples, é uma ferramenta semiológica, o objetivo não é produzir um laudo. Sim. Então, nós conseguimos fazer para qualquer paciente de maneira geral. Não é invasivo. Eu não preciso submeter esse paciente à radiação, por exemplo. Sim. Você Então, faz beira-leito. A gente ali. consegue rápido, fazer a beira-leito, é rápido. E com essa avaliação beira-leito, você também consegue já indicar ali o suporte que você poderia dar para esse paciente. Isso, exatamente. Você compara o paciente com ele mesmo. Então, veja bem, o doutor Bragança está aqui. A gente faz uma avaliação, vê que esse paciente está aparentemente... Você bate o olho no músculo, você sabe se esse músculo ele tem uma qualidade boa, uma qualidade ruim. À medida que você vai ganhando experiência, o olho vai ficando treinado, você sabe se esse paciente tem uma reserva de glicogênio adequada, ou se ele está perdendo essa reserva de glicogênio, se essa musculatura está atrofiada ou não. Então, a gente tem a possibilidade de avaliar a densidade desse músculo, a gente tem a capacidade de avaliar a área de seção transversal, a gente tem a capacidade de avaliar o ângulo de penação desse músculo, tá? Que isso vai estimar muito performance no futuro. Por aí, então, você consegue falar que só com esse exame você consegue fazer essa suplementação, né, nele. E, além disso, então, a realidade da suplementação no paciente grave, existe ela, né? Esse exame, na verdade, essa medida, que eu costumo não falar que é o exame, porque nós não somos... O objetivo não é produzir o laudo, mas essa medida pode me auxiliar. Assim como o doutor Bragança falou, uma circunferência abdominal, Sim. a circunferência da panturrilha, que é uma medida que ela é muito interessante para o paciente internado, até mesmo para diagnóstico de desnutrição, de sarcopenia. A gente sabe que isso pode ser uma ferramenta interessante. E esse dado a mais pode me estimular a otimizar minha terapia nutricional. Sim. O que me encanta, Flávio, muita ideia, principalmente você fazer acompanhamento. O cara, na área esportiva, o cara está fazendo musculação, aí você, como eu já disse, que minha grande paixão é arranjar um jeito de crescer músculo no sujeito e tal. E daí sarcopenia também, a gente olha com muito carinho, as atrofias musculares e tudo mais. Então, para você acompanhar um equipamento muito simples, assim, então, você vai ali, você vê se o músculo está
crescendo, você está vendo desenvolvimento e tal. E você não precisa ser um expert em radiografia, em radiologia, né? Quer dizer, também ninguém está querendo tomar o lugar do radiologista, porque é um exame simples e tal. Não é nada que você está exigindo um laudo, pai e tal. Ali, até para animar o paciente, né? Porque a gente trabalha muito com meta. Falar, cara, a meta aqui é o seguinte, é perder 10% desse negócio que não te pertence, você não nasceu com isso não te pertence, vamos perder 10%. E vamos ganhar músculo, vamos ganhar 5% ou 10%, ok e tal. Aí na próxima você vai lá e mostra para ele, fala, tá vendo? Ó, seu músculo já tá ali, no ultrassomzinho de mão ali, pá e tal. Ele fala, doutor, tô ficando bonito na fita. Fala, por aí e tal. Tem coisa Pode que ser um também... estímulo, né? É um estímulo que a gente usa até na terapia intensiva, né, Isso, Flávia? isso mesmo. E e os pacientes estão cada vez mais engajados no tratamento. Então, eles querem saber o que você está vendo, eles querem saber o resultado. É claro que para a ultrassonografia de quadríceps, a gente ainda não tem um ponto de corte para idade, para gênero. Então, eu não sei te falar, Andressa, essa medida para você tá normal. Eu não sei falar para ela. Mas eu sei falar, Andressa, em relação à semana passada, você tá com um músculo mais espesso. Parece que você ganhou uma coxa aí. Então, isso pode ser interessante, até mesmo para estimular a Andressa a fazer mais fisioterapia, a tomar os suplementos que eu estou oferecendo. E a ultrassonografia ela é muito legal no contexto de terapia intensiva, assim como a bioimpedância ela é muito interessante no contexto da enfermaria. Quando o paciente ele já está mais sequinho, o paciente ele já consegue, se você tem um aparelho que ele precisa ficar em pé, que é aquela balança, ele já consegue subir na balança. Se você não tem aquele aparelho que é para colocar no leito do paciente, né, que consegue fazer no paciente deitado. E, assim como também no consultório, a minha preferência é pela densitometria, que realmente, como o Dr. Bragança falou, é o exame padrão ouro para avaliação de composição Quando a pessoa corporal. pode, você tem... ele é bom, é legal. Se pode, poxa, faz, né? E se tem alguém que sabe analisar uma composição corporal, porque é legal... O cara fala, doutor, realmente é possível saber quanto que eu tenho de água dentro da célula, fora da célula, quanto que eu tenho de músculo, quanto que eu tenho de gordura. Falo, cara, tá aqui as proporções, eu vou te mostrar do seu braço, hein? Sua perna, né? Então, os dados estão aqui e tal. E aí estimular ele é o seguinte, na próxima, cara, essa geografia tem que mudar, hein? A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é muito mais, é nossa, mas assim, aqui não tem achismo. Então, vou te mostrar aqui, ó, só a foto, vamos nessa. Você compromete o paciente. Exato. Isso. E a densitometria, ela dá uma assustada no paciente, porque você vê a foto da sua gordura. E você compromete, mesmo, principalmente na parte abdominal. Você vê você deitado ali. Você vê você deitado ali, toda a sua gordura desenhada. Aí você fica assim, nossa, tô precisando dar uma melhorada. Que é aquela coisa, mas esse médico está querendo me assustar, essa médica está querendo me aterrorizar e tal. Falou, nós não vamos falar de achismo aqui. Eu vou te mostrar a foto hoje. Ó, isso aqui mais escurinho, mais clarinho, isso aqui é gordura, isso aqui não é gordura. Pá. Olhou e tal. Vamos guardar a foto e tal, da próxima. Mas geralmente funciona para o bem, porque ele fala, né? E nunca estabelecer aqueles objetivos malucos de perder 30 inalcançáveis, quilos, né? E objetivos reais, né? Objetivos reais, olha, é por aqui que nós vamos, e todo dia a gente ganha um pedacinho, pai e tal. Aí vamos nessa e vai estimulando, trabalhando a cabeça, né? E dentro da nossa prática clínica, né, Flávia, a gente começou realmente a observar como a nutrologia é importante nos pacientes. Eu posso dizer pela minha área, né, que é a fisioterapia, como trabalhando em conjunto com vocês e os métodos avaliativos e as metas de proteína, como a gente conseguiu ter resultados melhores nos pacientes, né? A gente teve N casos, assim, né, cases de sucesso relacionados a isso, onde a gente conseguiu realmente, né, óbvio, o nosso hospital que é uma estrutura grande, onde a gente consegue fazer um exercício bacana, às vezes com o paciente acamado, mas como a gente conseguiu otimizar os resultados desses pacientes, né, Flávia? Você quer falar um pouquinho disso? Com certeza, Andressa. E eu sempre bato muito nessa tecla que, apesar de nós estarmos trabalhando em um hospital de ponta, um hospital com toda a tecnologia, a gente precisa apenas fazer o mínimo, o básico bem feito. Então, é apenas tentar atingir a meta calórica, tentar atingir a meta proteica, suplementar quando possível. Então, se você estimou uma oferta calórica de 30 quilocalorias por quilo por dia, por que você está ofertando 20? Sim.
Se a oferta para a fase de reabilitação que você estipulou é de 1,8 gramas por quilo por dia de proteína, por que você está oferecendo 1,1? Entendeu? Então, isso é muito interessante e é muito importante as pessoas entenderem. Todos os dias. Eu acho que todos os dias alguém me pede para prescrever um anabolizante. Flávia, com foco nisso. E aí eu falo, doutor Bragança, mas você fez o mínimo? Eu vou dar o anabolizante. Como que eu vou te dar o anabolizante se você não está tomando? Você não tem nem tijolo para o construir mínimo. parede. Eu vou te dar o cimento se você não tem um tijolo? Essa questão de dar essa calibrada, né? 1,8, por exemplo, 1,5 até 2 e tal. Isso é bem interessante. Né? Você precisa construir, cara. Isso aqui eu gosto de fazer uma comparação com um carro. Um carro, a construção do carro é chapa, é aço, aquilo ali é a proteína, é o aminoácido que constrói, né? O combustível é o glicogênio, é a gordura e tal. E o óleo de freio, os óleozinhos são os micronutrientes que calibra tudo e coisa e tal. Então é o seguinte, antes de mais nada, você precisa ter uma estrutura boa, né? Estrutura é proteica. Não adianta, é aminoácido, precisa construir. Aí eu quero anabolizar, o cara está começando. Não é esse caminho, né? É o básico mesmo, não é por né? aí. E também, não só da nossa parte. Então, o fisioterapeuta está tirando o paciente do leito. Exato. Tem fisioterapeuta que não quer tirar o paciente do leito. Sim. O paciente está entubado, ele está grave, não dá para mobilizar. Não é bem assim. Exato. A gente vê esse pessoal aqui, vocês, tirando o paciente entubado da cama. Sim. Colocando o paciente em ECMO para pedalar. Então é possível. Não vem falar para cima da gente que é impossível, né? Exato. Não vem explicar isso pra gente que é impossível, que a gente vai lá e mostra o vídeo que é possível. É isso mesmo. Então, é um trabalho multidisciplinar. Deve ser multidisciplinar. Não Essa é a tem como. vantagem de pensar e agir assim. Né? E na questão da reabilitação e da terapia nutricional, ele deve ser multidisciplinar. Eu gosto de enfatizar muito isso. Cada um tem seu papel. O doutor Bragança falou isso muito bem. Terapia nutricional, primeiro, plano alimentar, quem faz é o nutricionista. Isso, o CFN fala isso. E por que você está se metendo você está se metendo no plano alimentar que o nutricionista tem que fazer? A gente tem tanto para fazer como médico. Sim. A gente tem um caminho tão longo para percorrer. É a mesma coisa eu querer prescrever. Felizmente, o médico está deixando de ser Deus para ser um ser mais ou menos normal. Né? E entender que ele precisa trabalhar com os outros profissionais. Isso é uma lição que a gente precisa... No ano 2000, fui fazer um curso de interação, nutrição, atividade física e medicina, né, em saúde comunitária e tal. Foi ali que a ficha realmente caiu. Cara, você tem que trabalhar junto com esses profissionais. Não adianta. Deixa o plano alimentar, deixa o inventário, inclusive ser feito pelo nutricionista e tal, porque você não vai nem ter paciência para ficar depois conferindo. Deixa que ele confere, confere as medidas, vê, cada um na sua. O educador físico de fazer uma programação, cobrar. Por que você está lidando com essa musculatura mais das costas, ou mais do braço, mais das pernas? Como é que vai ser a programação? Né, cara, um dia você vai treinar membro inferior, outro dia você vai treinar membro superior. Quanto por cento de aeróbico, quanto por cento de resistido? É importante, né? Exato. Um só quer fazer aeróbico, outro só quer fazer resistido. Eu tenho muito que aproveitar o Dr. Bragança aqui, porque eu não sou aquela... Olha o shape, né? Como ele mesmo falou, 73 anos e o shape. Eu não acordo 6 da manhã para fazer exercício. Mas não precisa. Segundo uma pesquisa aí, eu estou meio que apaixonado por crononutrição, viu, Flávio? De vez em quando eu me apaixono por tanta coisa, né? A única coisa que é fixo mesmo é minha mulher, que é uma paixão. Ainda bem, que bom, a gente fica feliz. O resto eu ando me apaixonando por um monte de coisa. Ultimamente, crononutrição. Descobri um grupo espanhol, Universidade de Múrcia. Essa universidade foi fundada em 1138. Fiquei admirado com o negócio. Então, a mulher pega e me descobre lá que tem um relógio biológico na gordura, na célula gordurosa. Bom, todo mundo já sabe que nós temos um relógio central e relógio no músculo, no fígado e tal. A mulher me descobre isso aí e tal. Então, o que essa mulher está propondo? Que tem 2 horários ideais para você treinar. Já vou anotar. Vai lá, Léo. Ou você treina de manhã para a saúde geral, ou se o seu negócio é treinamento resistido, musculação, o melhor seria você treinar às 5 horas da tarde.
porque é um período de temperatura maior, um período de maior circulação sanguínea. E eu estou curioso, inclusive, estou checando essas verdades e tal. Ela fez um trabalho bonito com Harvard, né, com o Dr. Frank Shear, um cara muito estudioso nesse assunto e tal. Então, ela propõe, dentro da cronobiologia, dentro da ciclo circadiano, né, propõe que esses dois horários, ou você treina de manhã, ou você treina a partir das 5 até 6, 7 horas. Isso você nunca deve treinar físicos, né? próximo de ir para a cama. Quer dizer, 2 horas antes, encerra, porque senão vai te atrapalhar, a adrenalina sobe. Eu vou falar que o meu problema, então, está sendo esse. Meu problema está sendo que eu estou no horário errado. Mas, assim, além desses exercícios, né, mais a alimentação, como que tudo isso pode interferir, né, na longevidade? Como que isso consegue interferir? Doutor Bragança já contou a idade dele, a gente não precisou falar, né? Então tá mais tranquilo. Claro que a genética me facilitou, né? Eu sou grato a meus pais, sobretudo meu pai, que foi um homem longevo, e, apesar de um câncer no final e tal. Mas até tem um grande economista aí que disse que praticar exercício não faz bem porque você vai gastar o coração e tal. Ele só se esquece que quem faz exercício, a frequência cardíaca diminui. Então, quando a frequência cardíaca diminui, seu coração dura mais. Então, tremenda bobeira. Então, praticar atividade física, 3 princípios que, né, é praticar atividade física, é procurar comer direito, cara, 3, 4 vezes tem que comer verde por dia, alguma coisinha. Você vai ter que comer tem fitoquímico. Que comer, não tem opção. Você tem que comer fitoquímico, você tem que comer um troço verde. Alguma coisa, uma folha, um legume, um vegetal, você vai ter que comer esse negócio. Tal. E procurar, na medida do possível, dormir, porque é outro fator que está se tornando essa minha grande dedicação agora à crononutrição e essa coisa da biologia do sono. Nossa, isso as pessoas estão ficando... Né, não dormir é uma coisa que tira a pessoa do sério. Exato. Tira a pessoa do sério, atrapalha tudo e tal. Então, dentro dessas 3 preocupações, né, a longevidade, e aí os telômeros estão aí para nos confirmar, uns estudos lindos, maravilhosos aí de comprimento de telômero, que é muito bacana, né? Foi feito um estudo que eu acho que ainda continua, um estudo de longitudinal que está durando muitos anos, de prática de quem come verde, de quem procura se alimentar direito e quem faz atividade física, e que os telômeros realmente são, você diminui o encurtamento deles e você vai durar mais tempo. Então, nesse pensamento, né, e procurar arejar a cabeça, procurar pensar e tal, e tal. O que eu curto muito desse pensamento de longevidade, eu não estou esperando mais 10 anos para ser feliz, ou daqui mais 5 anos. Eu sinto os efeitos, eu sinto o benefício. Assim que eu saio da academia, tomo um banho e tal, né? E assim que eu como um negócio que não me pesa, né? Por exemplo, essas alturas da noite, carne vermelha, não rola. Já estou acostumado com isso há 20 anos, 30 anos. Não vai rolar carne vermelha porque esse negócio não vai dar muito certo. Né? Então, quando você pega essa prática, quando você vai vendo já o efeito numa longevidade já presente, porque você já está começando a desfrutar dos benefícios disso aí. Você raciocina melhor, você tem mais energia, você consegue se levantar mais, consegue render mais. E, bom, tudo bem que tem gente, como diz minha filha, que tem rodinha no pé, né? Mas mesmo você não tendo rodinha no pé, você sente a diferença de ter saúde, de ter... Né? E isso, né, a sua idade está sendo um pouco preservada e tal. Né? E a longevidade para mim, Léo, por que eu gosto muito de pegar nisso? É a questão da independência. Eu acho que ninguém tem o direito de achar que casou para a mulher depois te tirar do vaso, porque você não aguenta ficar em pé, não tem força muscular. Ninguém tem o direito de ficar velho e não aguentar pegar um neto, eu tenho 5 netos, de pegar um neto no colo e ter força para segurar e tal. Eu acho que sobretudo, é uma oportunidade e uma obrigação. Né? Eu não quero ficar velho dependente, mas se eu ficar doente, Deus nos livre e tal... Mas aí sim, eu quero todo o melhor cuidado do Einstein para lá. Já precisei da Andressa, cuidou muito bem de mim.
na fisioterapia lá e Excelente. tal. Mas também eu fui um bom aluno, porque ela riscava, eu cumpria e tal. Médio. Os pulinhos que ela manda. Então, também com a fiscalização da dona Tânia lá, tinha que, né? Tinha que fazer. Tinha que fazer todos os exercícios que ela mandava e tal. Então, esse é o porquê. Estou te explicando o porquê não é longevidade pela longevidade. Sim, sim. A longevidade pela independência. Sim. Pela independência. Eu quero ser um cara, enquanto possível, eu quero ter minha autonomia. E isso não conta dinheiro, não é fama, não é nada. É uma questão de independência psicológica e física. Eu faço questão disso. Eu Vamos começar, hein? brigo por isso. A gente vai começar a treinar então agora, Andressa. 6 da manhã, viu? 6 da manhã. Não, 6 da manhã eu tô lá na casa dele. E saiu de lá, a gente se encontra. Senhor. Para manter essa... Essa moçada precisa de muita orientação, ele precisa de se convencer de que saúde é um patrimônio muito legal, performance, né, desenvolvimento. Isso é um patrimônio que a gente precisa batalhar, né, e que isso dá trabalho, cara. Quem imaginou que a nutrologia ia ser aquele assunto curtinho, que a gente ia conversar aqui uma coisa rápida, ia falar sobre assuntos básicos. Você achou que era só whey protein, né? Exato. Não Quem é, achou que era não só é whey só protein, whey protein. é muito mais do que isso. Mas eu acredito que assim a gente conseguiu expor, né, a maior parte dos assuntos realmente. E agora, gente, eu vou ter que interromper vocês porque é o momento do Léo. É o melhor momento. Que momento? Ah, a gente vai ter agora o momento da colmeia. O momento da colmeia, na verdade, é um bate-bola rápido. Você precisa colocar seu óculos. É verdade, né? Meu sonho era ser Maria Gabriela, na verdade. Mas o Podbean tá andando bem, quem sabe, né? Ó. Vamos fazer um bate-bola rápido. Gostei muito. A gente vai fazer um bate-bola É um rápido bate-bola. agora. Eu vou fazer... Começa você, vai. Eu vou começar com a Flávia, né? A Flávia é mais eu sempre tímida, mais começo. quietinha. Eu vou começar com a Flávia. Vou falar 2 itens e você tem que me dizer um, combinado? Flávia intensivista ou Flávia nutróloga? Intensivista. Dieta integral ou parenteral? Integral. Jejum ou soro glicosado? Soro glicosado. Pão de queijo ou tapioca? Pão de queijo. Esse é fácil. Óbvio. Fácil. Saiu ilesa. Foi leve, foi leve. Léo, né? pega leve com o Dr. Dr. Bragança. Vamos lá. Começando Não me com complica, hein, cara. Não prometo que eu não. Talvez uma sim, vamos ver. Médico ou empresário? Médico na veia. E muito feliz por ter usado e continuar usando meus conhecimentos médicos numa empresa. Devo te dizer Perfeito. que de número eu não entendo bolhufas. Quem cuida perfeito. hoje é o Filipão, antes era a minha mulher que me ajudava. Não entendo nada de administração. Perfeito. Eu sou médico na veia, cara. Whey ou creatina? É complicado. Eu devo te dizer que é creatina, mas eu preciso de uma explicação. Eu acho que o mundo está refém, está escravo do whey e nós estamos fazendo pesquisas buscando alternativa de whey porque a gente não quer ser mais escravo de whey. Nós estamos buscando do inseto a proteína de ervilha, do arroz e outras proteínas e inclusive, quem sabe, por biotecnologia, uma pesquisa bacana e tal. Então, em princípio, mais creatina porque whey você pode resolver com outras soluções. Ótimo. Treino de força ou cardio? Bom, aí... Se ele mentir, eu vou falar. Isso aí é simples. Treino de força de verdade. Ou seja, De verdade. Aqui, ó. se alguém estou ali e tal, vou fazer uma orientação, o cara fala assim, não, porque eu sou da corrida, porque eu sou do aeróbico e tal. Falo, cara, pelo menos 50-50, senão você procura outro para lá que eu não vou te orientar direito. Agora, para mim é 70-30, 70 resistido e 30 de aeróbico, tá de bom tamanho. Tá ótimo. E a pergunta que não quer calar, um pão francês ou um arroz branco? Qual dos dois? Então eu vou te responder, com arroz dourado. E aí eu vou te explicar o que é arroz dourado. É uma paixão particular minha. Arroz dourado é o seguinte, você pega manteiga não faz mal para ninguém, manteiga é muito saudável. Depois que você faz arroz agulhinha, depois que ele está pronto, deve ser agulhinha e de preferência integral, mas pode ser esse integral. Você vai colocar numa frigideira, uma camadinha fina daquele arroz já pré-cozido. Você vai colocar manteiga de qualidade, manteiga boa lá, e fogo baixo. Vai deixar ali uns 10,
12, até 15 minutos, até criar uma rapinha, até criar uma casquinha dourada, não é queimada. Douradinho. Não é carbonizada. Isso é arroz dourado que eu chamo, né? Cria esse prato. Arroz dourado. Tira o pãozinho e faz Arroz Tira o dourado. pãozinho. Não, pãozinho nem pensar, porque isso é cerveja. Isso é cerveja sólida. E eu queria saber de vocês dois, né? Participaram aqui conosco do pódio da Biene. Flávia, não, doutor Bragança primeiro. Deixei a Flávia. A Flávia começou tudo. Essa experiência que teve com a gente. Eu tenho certeza que a gente precisa de um episódio só para a Amazônia. Eu tenho certeza disso. Mas como é que foi essa experiência em uma palavra em estar aqui com a gente no pódio da Biene? Quanto a mim, você me tira de um conforto, de uma situação, de um sedentarismo não físico, de um sedentarismo de participar, já deve ser mais de 9 horas, de me colocar junto com pessoas jovens, vocês são bem mais jovens do que eu, de uma experiência de podcast que até uns 5 meses atrás nem sabia o que significava podcast. Então, hoje já sei que, né? Eu já tinha aprendido o que é live, agora eu tive que aprender o que é podcast. Então, uma experiência maravilhosa, um jeito de comunicar e que, como eu gosto, eu sou, né, meio falador mesmo, então me identifiquei muito e acho que a partir do nome e a partir desse formato, bom, falar de saúde, falar dos temas, tá entre profissionais da saúde, para mim é só alegria. Então, só alegria. Tudo bem. E você, Flávia, uma palavra? Criatividade. Criatividade. É uma experiência muito inovadora, muito diferente. Eu acho que é uma forma muito legal de se comunicar e expressar nossas ideias. É verdade. E passar a nossa ideia, a nossa proposta, né? O que a gente pensa, o que a gente quer transparecer. Eu acho que é muito legal o que vocês estão fazendo. Parabéns. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Flávia, você já sabe, né? No pessoal, eu já te agradeci. A Flávia foi uma das pessoas que, quando ela veio, né, da UFTM, de Uberaba para São Paulo, para o Einstein, foi uma das pessoas que realmente me mostrou que nós, profissionais lá do Triângulo Mineiro, éramos capazes, né, de transpor essa barreira e vir para o melhor hospital da América Latina. Então, assim, eu sempre tive meu exemplo, como a Flávia sempre foi um exemplo de profissional para mim, pelo poder dela como mulher, como ela é estudiosa, como ela é maravilhosa como médica, o tratar dela com o paciente. Então, assim, te agradeço. Para mim é uma honra ter você aqui. Doutor Bragança, além das nossas brincadeiras, né? Você sabe que eu te admiro muito como profissional, obrigado, como médico e, acima de tudo, como ser humano. Vocês são incríveis, né? A empresa de vocês só prova o valor familiar que vocês têm. E como você é um ser humano maravilhoso, acho que muita gente conseguiu hoje te conhecer, além dessa cara de bravo que ele tem, né? Deixar aqui, ó, família, né? Integral, Darkness, Nutrify, que vocês são incríveis, né? Com produtos incríveis. Toda a internet já sabe que eu faço jabá dessa barrinha, gente. Socorro! Minha barrinha preferida, né? De ninho, que eu fiz a internet inteira comprar essa barrinha. Ó, o Dr. Bragança tá me devendo homem. Então, gente, muito obrigada. Posso dizer uma última coisinha? Claro! Eu deixo aqui um recado para médicos da minha idade para baixo e até outros com mais idade, de que é o seguinte: é uma experiência disruptiva, verdadeiramente disruptiva, eu estar aqui no meio de vocês, né, e assim, até então não conhecia essa maneira disruptiva de comunicar. Como assim e tal? Não, isso aqui é como... Não, tem muita coisa diferente aqui, muita coisa provocativa, que faz uma disrupção entre aquele... E muitos colegas que, às vezes, ou por timidez ou por achar que a experiência é muito marqueteira, não tem nada aqui. Olha que jeito legal, um jeito que eu achei que eu nem fosse me desempenhar, mas enfim, você tá médicos, mas se você tem o que contar, vem pra cá, vem com um espaço desse. É isso vem mesmo. Vem pro pódio da Biene. Vem pra Biene, vem conversar com a Biene. Nós vamos deixar, então, as redes sociais deles, né? Seguir a Integral, seguir a doutora Flávia, que sempre posta muita coisa legal de nutrologia. Seguir a Biene, né? Óbvio, os nossos episódios. Eu tenho certeza que vocês vão querer um episódio 2 aqui com eles. Nós vamos trazer, não tem problema nenhum. Vocês mandam as pautas pra gente. Não esqueçam do nosso patrocinador, It's My Essence também. Verdade, nosso patrocinador. Exato. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.